versículo 25 ao 37, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Então, essa palavra de Deus, que hoje o Senhor ministrou ao meu coração para trazer nessa manhã, é uma das parábolas assim que a gente conhece bastante, chamada como Bom Samaritano. Mas ao mesmo tempo é uma passagem que nos impacta, que nos leva a refletir o que é um amor ao próximo. Qual é o real amor que nós devemos demonstrar? O que é amor realmente, né? Essa expressão de amor, a profundidade dessa expressão de amor. Aquele homem que questionou a Jesus, ele era um perito na lei, não é verdade? Então ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá. A Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, ali o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aquele homem conhecia aquela lei com profundidade. Além dele interpretar aquela lei, ele ensinava ao povo aquela lei. Ele ensinava o povo como praticar aquela lei. Então era um homem que conhecia. Aí ele se levanta para perguntar para Jesus: Jesus, como que eu posso conseguir a vida eterna? Ali, quando aquele homem questionava Jesus, não tinha acontecido ainda por completo o plano de salvação. Esse plano estava em um processo. Aquele homem então acreditava que a vida eterna era conquistada pela obediência à lei. E ele então questiona Jesus, porque Jesus trazia ensinamentos novos. Jesus trazia ensinamentos onde ele falava do amor de Jesus, do amor de Deus por nós. E aí então, quando aquele homem questiona Jesus com a intenção de ver se ele ia dizer algo contrário à tradição do povo judeu, algo contrário à lei que era ensinada, mas Jesus, em vez de responder, o que Jesus faz? Jesus responde com uma pergunta. Às vezes a gente não gosta, né? Quando a gente pergunta algo para alguém, alguém nos pergunta, ou a gente pergunta algo para alguém, e a pessoa então, em vez de responder, ela fala: mas e você, o que faria? Não, eu não quero dizer o que eu faria, eu quero saber o que você faria. Mas Jesus então, ele, diante daquele homem, ele pergunta para ele, né? O que a lei fala? Jesus pergunta para aquele homem: o que a lei fala? Como você a lê? Ele não queria só que aquele homem dissesse o que estava na lei, mas ele queria que aquele homem dissesse para ele o que você entende dessa lei, como você interpreta dessa lei.
E às vezes nós também estamos assim, nós conhecemos a palavra de Deus, nós aprendemos sobre ela, até podemos virar os doutores da lei, mas sabe o que é mais importante? É o quanto a gente vive essa lei. O mais importante não é o quanto você conhece a lei, não é o quanto você conhece a palavra de Deus, mas o quanto ela é viva em você. E o quanto você transmite essa lei através das suas ações. E era isso que Jesus queria fazer aquele homem pensar naquele momento. Quando Jesus pergunta para ele, o que diz a lei? Como você a lê? Ele está perguntando, o que você faz com esse ensinamento que você tem? Com esse conhecimento todo que você tem da lei? Muitas vezes nós nos preocupamos muito em ler a Bíblia toda, e é importante isso, é importante nós lermos a Bíblia toda. Mas o mais importante é o quanto você tem praticado essa lei. O que você tem lido, que você já leu uma vez a Bíblia, já leu a Bíblia 2 vezes, já leu a Bíblia 3, 4, eu não sei quantas vezes você leu, mas eu quero que hoje você pergunte, você tem praticado essa lei? Essa lei é viva em você? Suas atitudes são baseadas nos ensinamentos dessa lei? Era isso que Jesus estava questionando aquele homem. E aquele homem, como conhecedor da lei, ele então responde, né? Sim, Senhor, a lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a alma, de todas as forças, e de todo o entendimento. Esse trecho está lá em Deuteronômio 6, lá no Pentateuco, lá na Torá, onde ele bem conhecia. E lá no versículo 5, está exatamente esse trecho que ele respondeu. Só que na sequência dessa passagem, lá diz assim, você guardará essa palavra no seu coração, você inculcará essa palavra nos seus filhos, aonde você estiver, na sua casa, na rua, aonde for, você deve proclamar essa palavra. Jesus estava falando ali no texto, esse texto que ele tanto conhecia, além de dizer que devia amar a Deus sobre todas as coisas, também dizia como proceder com essa lei. Então quando diz aonde você estiver, essa palavra tem que estar no seu coração, então viva essa palavra. Só que o doutor da lei conhecia a palavra, mas faltava viver essa palavra. E era esse ensinamento que Jesus estava trazendo para ele. E ele continua, na mesma resposta, ele diz assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19, versículo 18. Então aquele homem, quando dá essa resposta, ele mostra que realmente ele é um perito da lei, ele é um mestre da lei. Mas Jesus então, querendo trabalhar com mais profundidade esse ensinamento, ele então conta uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E essa parábola, diz então que, diz a história de que havia um homem que foi espancado, que foi atacado, e esse homem estava ferido ali na estrada. E eu imagino aquele perito da lei ouvindo Jesus, com muita atenção, porque ele estava o quê? Provando Jesus. Então ele estava atento ao que Jesus estava falando. Ele queria ver se Jesus falava algo contrário à lei que ele tanto conhecia. E aí então Jesus começa a falar do sacerdote. O sacerdote passa por aquele homem no caminho dele, e ele olha para aquele homem, mas ele vai para outra direção. Ele não para. E aquele homem deve assim, não, mas espera aí. Eu imagino, tá? Mas esse sacerdote, se ele não parou, é que ele devia estar muito ocupado. Mas aí vem o levita. O levita também é um homem que, na sua função, ele conhece a lei. E Jesus então continua. Aquele levita passa por aquele homem e ele não para, ele vai para outro lado. Mas o que é mais interessante nessa história
é que então Jesus traz um terceiro personagem, o bom samaritano. Sabe, o povo samaritano não era aceito pelo povo judeu. Eles eram inimigos. O judeu não aceitava o samaritano. O judeu achava o samaritano assim, que eles não tinham direito de adorar o Deus deles. Eles eram inimigos. Mas aí Deus coloca justamente este homem para ser o herói da história. Jesus traz ali nessa história, nessa parábola que ele estava contando para aquele perito da lei, que um samaritano, aquele que eles tanto odeiam, esse povo que ele tanto odeia, esse homem chega ali. Ele olha para aquele homem que está ferido na rua, ali largado, incapacitado de cuidar de si mesmo. E aquele samaritano então pega o seu vinho, pega o seu óleo e trata das suas feridas. E além disso, ele leva esse homem para uma hospedagem e pede que cuide dele, deixa uma quantia ali para que cuide dele, e ainda diz assim: quando eu voltar, eu pago o que ultrapassar esse valor. Eu fico pensando na indignação daquele perito da lei. Como, Jesus? Você fala que um sacerdote não ajudou, você fala que um levita não ajudou, e você coloca um samaritano para ajudar nessa história. Mas aí Jesus traz uma pergunta bem interessante para aquele perito da lei, aquele mestre da lei. Pergunta para ele: quem foi o próximo? Por que ele faz essa pergunta? Porque aquele homem, quando Jesus diz que ele respondeu corretamente com a resposta de amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, aquele homem questiona: mas quem é meu próximo, Jesus? Às vezes nós falamos assim: não, mas aquela pessoa lá não é meu próximo, eu nem conheço ela, eu conversei uma vez na vida, não, ela não é meu próximo. Eu imagino aquele homem querendo que Jesus limitasse a abrangência de quanto nós devemos amar ou quem nós devemos amar. Mas Jesus, nessa parábola, então ele pergunta: quem foi o próximo deste homem? E ele diz: foi aquele que cuidou dele, foi aquele que sarou as suas feridas. Sabe, assim como o homem caído na estrada, que não tinha forças para se salvar, nós também estávamos perdidos antes de conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Estávamos ali com as nossas feridas por causa dos nossos pecados, mas Jesus olhou para nós. Jesus olhou para nós e ele viu que nós não poderíamos cuidar de nós mesmos, como aquele homem estava ali. Ele não podia cuidar dele mesmo. E ninguém podia trazer o que aquele homem então precisava se não existisse amor. E Jesus é essa expressão de amor. Jesus olhou para nós, nos viu feridos, nos viu como um rebanho espalhado, sem direção, e ele nos amou. Nos amou a ponto de morrer na cruz por nós. E Jesus então, ele nos traz a salvação. Jesus é o nosso bom samaritano. E ele então, mas Jesus então ele diz assim, que nós precisamos ser como ele. Que nós precisamos ser esse bom samaritano na nossa caminhada aqui neste mundo. Da mesma forma que Jesus morreu por nós na cruz. Nós não vamos morrer na cruz pelas pessoas, mas nós podemos levar até as pessoas essa grande verdade de amor, essa grande expressão de amor, que é a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu por você na cruz. E por causa desse ato de amor, você está hoje aqui. Talvez você esteja hoje aqui convidado, e talvez você não entenda o que é ser salvo em Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus que te amou tão profundamente, que ele enviou seu filho Jesus na cruz para morrer por você. E esse amor é tão profundo,
que foi pago com o sangue derramado de Jesus na cruz. E esse sangue nos perdoa de todo pecado. Esse sangue nos perdoa de todo pecado e permite então que eu tenha acesso com Deus, nosso Pai. E nós podemos então, em Jesus, expressar esse amor para aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Sabe, não adianta conhecermos a lei se não a praticamos. Não adianta. E Jesus hoje chama você para ser o bom samaritano na sua casa. Às vezes é difícil sermos o bom samaritano em casa, né? Porque nós vivemos ali diariamente, 24 horas, e às vezes nós falamos assim: ah, manhã, já conheço. Não se preocupe, daqui a pouco ela está bem, ou ele está bem. E às vezes nós não temos um coração sensível, um olhar sensível para as pessoas que estão ali bem pertinho de nós. Que essa pessoa que está ali na nossa casa, não dá para negar que ela seja próxima a nós, não é verdade? Mas muitas vezes, nós podemos estender o braço para uma pessoa que está distante e não estendemos para aqueles que estão dentro de casa. Deus chama hoje você para ser o bom samaritano na sua casa. Ouvir um filho em crise, ajudá-lo a sair desse momento, caminhar com ele. Ouvir um esposo, uma esposa que de repente está cansado, desanimado. Ter esse olhar, onde percebe aquela dor que está invisível aos olhos. Cuidar de um pai e de uma mãe que está precisando. Sabe, hoje em dia, o que tem acontecido? É mais fácil um pai e a mãe cuidar de um filho adulto do que um filho adulto cuidar do seu pai, de sua mãe, quando ele já está idoso. Essa tem sido a realidade do nosso Brasil, do nosso mundo, podemos dizer assim. Mas aqui a palavra nos ensina que nós devemos ter atitudes de amor com os nossos pais, com aqueles que já cuidaram de nós. O chamado de Jesus para você hoje é que você seja um bom samaritano dentro da sua casa. Mas também Jesus chama você para ser um bom samaritano entre os seus amigos. Talvez um amigo que caminhou com você por tanto tempo, ele tinha uma vida tão boa, com tantas vitórias, e algo acontece, e aquele homem então, ou aquela mulher começa a passar um momento onde ele perde tudo, um momento muito difícil. E como bom samaritano, onde eu devo agir conforme Jesus agiu comigo, nós precisamos estar ali prontos para atender esse amigo no que ele precisa, um abraço, uma palavra de ânimo, uma oração, sabe? Dizer: olha, você vai sair dessa, vai dar tudo certo. Quantas pessoas ao nosso redor atravessam desertos emocionais, não é verdade? Então nós precisamos ser o óleo e o vinho para que nós possamos então colocar nas feridas dessa pessoa. Mas também tem uma coisa: Jesus nos chama para ser o bom samaritano com pessoas que nós não conhecemos. E aí eu trago esse desafio para você hoje. Como a pastora Simone me apresentou, eu sou líder do Ministério de Surdos da nossa igreja. E ela então falou ali de 10 milhões de surdos. Sabe, 10 milhões de pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Mas desses 10 milhões, 2 milhões e 300 não ouvem nada. Não adianta colocar aparelho. Não adianta colocar aparelho auditivo, que ele não vai ouvir. E esses 2 milhões e 300, eles precisam que alguém fale do amor de Jesus na língua deles, que é a Libras, que a Ellen está fazendo aqui. Por que eu pus a Ellen aqui do meu lado? Porque muitas vezes nós estamos lá na janelinha do intérprete, né? E às vezes é difícil um surdo ficar assistindo na janelinha.
os sinais ficam bem menores. E aí eu falei, não, hoje nós vamos honrar esse povo que está aqui entre nós. Um povo não alcançado, que está do nosso lado, que senta do seu lado. E eu falei, Ellen, você hoje vai interpretar do meu lado. Então, desses 2.300.000, a pastora Simone falou de 1%, né, de que podem estarem salvos. Mas se nós estendermos essa estatística, nós temos ali uma estatística feita pela DOR Internacional, de que no mundo, mais ou menos em torno de 2% de pessoas surdas conhecem a Jesus. No mundo. Não é uma estatística como feita pelo IBGE. É uma estatística feita através de agências missionárias. Então nós não temos uma estatística assim oficial. Mas eu quero dizer para você, às vezes nós falamos assim da África que precisa ser alcançado, de outros países, mas os surdos, ele é um povo que está em todos os países no mundo. O povo surdo, ele existe em todos os países. Então, quando nós falamos em evangelizar o surdo, nós estamos falando em evangelizar o surdo do Brasil, o surdo dos Estados Unidos, o surdo da França, o surdo da China, o surdo do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela. Então o campo fica muito grande. E são poucos os obreiros, são poucos os bons samaritanos. Sabe, eu já estou ali com o tempo, já passando, mas eu não poderia deixar de nesse momento que eu estou pregando aqui, de trazer o testemunho do pastor Eduardo. Foi por causa dele que esse ministério existe aqui na igreja. Pastor Eduardo, há muitos anos atrás, nós já vamos fazer 25 anos de existência. E bem antes disso, pastor Eduardo, quando eu vim para cá, para essa igreja, ele me contou esse testemunho. Ele sempre pedia que os pastores ficassem aqui na frente para orar pelas pessoas. E ele estava aqui à frente. E quando ele chamou as pessoas que quisessem oração no final do culto, poderiam chegar perto dos pastores e fazer o seu pedido de oração. E diante do pastor Eduardo, se colocou um rapaz surdo, que estava aqui no culto. Aquele rapaz, ele entrou aqui porque ele estava precisando de algo. Ele ficou aqui neste culto porque ele estava precisando de algo. Mas ele não recebeu, porque ainda não havia acessibilidade aqui na nossa igreja. Mas aí quando ele viu a possibilidade de vir à frente e falar com o pastor que estava aqui no púlpito, ele veio e ficou na frente do pastor Eduardo. E aquele surdo começou a tentar se comunicar com ele. E aquele dia o pastor Eduardo olhou para dentro de si e disse: eu não posso atender. E ele falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Envia alguém para fazer essa obra para a nossa igreja. Se eu não consigo, envia alguém. E ele contou que ele pôs toda a diretoria para orar sobre isso. E depois de muitos anos, não foi rápida a resposta não. Depois de muitos anos, então o Ministério de Surdos começou a existir aqui na nossa igreja. E isso já se passaram 24 anos, agora em abril do ano que vem, nós fazemos 25 anos, porque um dia, o pastor Eduardo agiu como um bom samaritano para aquele rapaz que estava aqui. Mas aquele rapaz não sabe que aquele rapaz também foi um bom samaritano na vida do pastor Eduardo. Porque fez ele entender que o amor tinha campos ainda maiores, onde ele ainda não sabia como fazer. Então, o que eu trago para vocês, para encerrar a palavra dessa manhã. Ser bom samaritano hoje é decidir incluir, acolher e garantir acesso ao Evangelho. A parábola mostra que o próximo não é definido por religião, classe social ou língua. O próximo é quem precisa de nós.
A questão que eu trago aqui não é quem é o próximo, mas de quem eu serei próximo. Quem sabe você começa a partir de hoje, quando levantar na sua casa, falar assim para Deus: Deus, de quem eu serei próximo hoje? Onde o Senhor quer me usar e com quem o Senhor quer me usar? Então, Jesus termina falando para aquele homem, mostrando para ele que ele já conhecia a lei e que ele já havia entendido quem era o próximo. Ele então diz para aquele homem: vá e faça o mesmo. Então Jesus não nos chama apenas para entender essa história, mas Ele nos chama para viver essa história no nosso dia a dia. Sair da indiferença e agir com compaixão. Então hoje eu te pergunto: quem está caído à beira do seu caminho? Você já pensou? Pode estar na sua casa, pode estar entre o grupo de seus amigos, pode estar no seu trabalho. Quem está caído à beira do seu caminho, da sua vida? Quem é o próximo que Deus está colocando diante de você? Não seja indiferente como sacerdote levita, mas estenda a mão como bom samaritano. O amor que recebemos de Deus em Cristo deve se transformar em amor que entregamos ao próximo. E Jesus encerra aquela conversa com o perito da lei, dizendo: vai e faça o mesmo. O chamado de Jesus para mim e para você hoje, nessa manhã, é que não busquemos somente conhecer a lei. Ele nos chama para viver a lei. Não saia deste culto assim: eu aprendi algo diferente para a minha vida. Não saia assim como só estivesse ali, tem adquirido mais conhecimento bíblico. Saia com uma decisão de colocar esse ensinamento em prática. Escolha hoje ser um bom samaritano na vida de alguém. Escolha amar com atitudes. E encerrando, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que, movido pelo amor de Deus, faz diferença na vida do próximo. Amém? Nós estamos aqui nessa semana sobre a semana de inclusão, de conscientização de inclusão à pessoa com deficiência. Alguns vídeos serão postados em nossas redes sociais, nas redes sociais da igreja. Algumas postagens com mensagens serão colocadas também. Eu peço que você entre lá, compartilhe, curta, compartilhe, leve essa mensagem da importância de nós termos esse olhar que quebra barreiras, que é como Jesus olha para nós. Então, eu quero abençoar a sua vida, eu quero pedir que todos fiquem em pé. Eu vou fazer uma breve oração para a sua vida e depois o pastor Silas, então, vai tomar a palavra. Senhor Deus, eu sou grata a Ti, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina que nós não devemos ser doutores da Tua lei, mas sim que nós devemos ser praticantes da Tua lei. Que a Tua lei seja refletida para os outros através das nossas atitudes, das nossas ações, de um amor que cura, de um amor que sara feridas. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu entendo, Deus, que quando eu me derramo nesse amor tão grande, imensurável, é impossível eu não receber uma dose cavalar desse amor e não ter amor para transmitir para as pessoas. Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, para ser um vaso de bênção na vida de outras pessoas. Usa, Senhor, a Tua igreja para fazer diferença neste mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Muda as nossas